A nossa visão é limitada e por isso nós temos que buscar ver a nossa vida como Deus vê. Nós precisamos buscar ver como a palavra de Deus diz sobre a nossa vida. A nossa visão sendo limitada, nós só enxergamos os nossos problemas, as dificuldades, a circunstância que estamos vivendo. Nós só conseguimos ver o nosso momento, o presente que estamos vivendo. Mas Deus, ele vê além disso. Deus, ele vê o teu futuro. Ele vê a tua bênção, ele vê a tua vitória. Por isso que nós temos que buscar ver como Deus nos vê, como Deus vê a nossa vida. Ele vê você um vencedor, uma vencedora. Ele vê você um gigante, uma gigante diante das dificuldades. Ele vê você um valente, uma valente de Deus. Ele não vê você pequeno, ele não vê você insignificante, ele não vê você sem capacidade, porque ele te deu todas as capacidades que você precisa para vencer, para realizar os teus sonhos. Então, Deus, ele te vê uma pessoa grande, quer dizer, uma pessoa de valor, uma pessoa que vai impactar muitas vidas. Ele te vê assim. Ele não te vê muitas vezes como você se vê. Porque as adversidades, as circunstâncias, elas têm a tendência de nos fazer pensar que nós não podemos, que nós não conseguimos, que está muito difícil para nós vencer, que os nossos sonhos nós não vamos conseguir realizar. Essas coisas, elas querem fazer com que a gente se diminua. E é isso que Deus não quer que nós fizemos, né? Deus não quer que nós venhamos nos diminuir diante das circunstâncias, mas que nós venhamos crescer diante das circunstâncias e olhar como Ele nos vê. Nós temos dois exemplos, além de tantos que temos, mas eu trouxe dois exemplos aqui. E o primeiro exemplo é de Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, está falando sobre a vitória que Davi teve, né, sobre Golias. Davi venceu Golias com a visão que ele tinha de Deus para a sua vida. Porque se você pensar, meditar ali na história de Davi, você vai ver que aos olhos humanos não tinha condição nenhuma de Davi vencer um gigante. Inclusive não tinha condições nenhuma dele vencer um urso, dele vencer um leão. Porque Davi era muito menor que o gigante. Ele era um homem franzino. Ele era um rapaz. Ele não era um homem de guerra. E quando nós vemos ali, avaliamos ali o exército de Israel, existia homens fortes, homens altos, grandes, homens de guerra, quer dizer, homens que teriam muito mais condições aos olhos humanos de vencer o gigante do que Davi. Mas a diferença é que quando você olha para aquela história ali, que o exército de Israel, eles se viam, eles se enxergavam muito pequeno. Eles estavam se vendo, eles estavam, né, olhando somente com a visão limitada deles. Eles estavam se vendo somente naquela circunstância. Eles não estavam conseguindo ver eles como Deus via eles. E Davi não. Davi, ele enxergava a vida dele como Deus enxergava ele. E por isso que Davi venceu. Venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante, venceu todas as batalhas. Por isso que Davi, um dos motivos que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, é porque Davi era assim. Porque Davi, ele conseguia vencer a limitação da sua visão. Porque os nossos olhos naturais, eles conseguem enxergar somente, né, até onde eles alcançam, até onde a nossa visão alcança. E aí nós vemos a dificuldade, vemos a adversidade, tá faltando isso, aquilo, a situação difícil aqui na família, a doença, a enfermidade, né, a falta disso ou daquilo, a dificuldade financeira e tantas coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida e a gente está olhando para aquilo ali, porque é isso ali que a nossa visão está nos mostrando. Mas Deus, ele não vê essa dificuldade. Deus, ele vê além disso. Ele vê à frente. Ele vê a tua vitória. Ele vê a tua conquista, o teu sonho realizado. E é por isso que nós temos que buscar ver como Deus nos vê, ver como a palavra dele nos vê. E seguir o exemplo de Davi. Davi é um grande exemplo disso.
Porque ele não olhava ele olhava para ele e via, mas eu sou muito pequeno, eu não tenho força como esse gigante, como eu vou conseguir vencer esse gigante? Não, ele não olhava para isso. Ele olhava como Deus olhava ele. Porque Deus não via ele pequeno, Deus não via, tanto que quando a gente vai ler lá, quando Samuel foi lá para ungir o rei, né, que era Davi, e quando Samuel olhou para o irmão de Davi, né, o primeiro que ele viu era um homem alto, um homem grande, um homem de posição, assim, um homem que demonstrava mais ser um rei, e logo Samuel pensou, é esse que eu vou ungir. E Deus falou para ele, não, porque eu não olho como o homem vê, como o homem olha. Eu não vejo como o homem vê. E é assim, justamente assim, que eu e você precisamos buscar ver. Ver a nossa vida como Deus nos vê. Não ver o nosso tamanho, não ver a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa força. Não, não é para olhar para isso. Ah, mas a nossa circunstância, como é que Deus vai fazer alguma coisa nessa circunstância? Tá terrível? Não, mas Deus é o Deus do impossível. E Deus, ele vê além dessa circunstância. Porque essa circunstância que está na tua vida não vai ficar sempre assim. Não vai ficar sempre em dificuldade, em confusão, em situação difícil. Não vai se ficar sempre assim. Vai mudar. E é isso que você precisa buscar exercitar. E porque isso é um exercício diário, de nós conseguirmos ver como a palavra de Deus diz sobre a nossa vida, como a palavra de Deus fala sobre nós, como Deus nos vê. É assim que você precisa se ver, como Deus te vê. Então, esse é um dos exemplos. E tem também um outro que eu quis trazer, mas tem tantos, né? Que é de Abraão. Que Abraão, aos olhos humanos, não tinha condições nenhuma de ter um filho. Imagina, como é que ele ia ter um filho com 100 anos? A Sara, né, com 90 anos, além de ter 90 anos, quer dizer, uma mulher velha, ainda por cima ela era estéril. Então, não tinha condições nenhuma. Mas Abraão, quando Deus fez a promessa para ele, ele começou a exercitar, se ver como Deus via ele. E não ver o corpo dele limitado, a Sara limitada, né, os dois já envelhecidos. Ele não olhou para isso. Ele olhou como Deus via ele, como Deus via a situação dele, a vida dele. E por isso Abraão conquistou a promessa. Então, são exemplos diante de tantos, como José também, que ele teve um sonho e começou a acontecer tudo o contrário do sonho dele. E como naquela situação que José estava, que se nós também meditarmos ali e parar e pensar e se colocar no lugar de José, não tinha condições nenhuma do sonho dele se realizar, porque ele já estava tendo uma prisão. Quer dizer, o sonho dele era para ser, né, para ele ser cabeça, para ele estar acima dos seus irmãos, mas ele estava embaixo, mais embaixo ainda. Então, mas o que acontece? José continuou olhando para a vida dele como Deus olhava para a vida dele. E não com uma visão limitada. Então lembre-se, a tua visão é limitada, a minha visão é limitada. Mas a visão de Deus não é. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus, ele tem os teus sonhos realizados. Deus tem as promessas dele se cumprindo na tua vida. Mas você precisa cuidar até para que a visão que é limitada, a tua visão que é limitada, não venha fazer com que os sonhos de Deus paralisem, não aconteçam. Não, você precisa fazer com que os sonhos de Deus para a tua vida, com que as promessas de Deus, com que os teus sonhos, que são os sonhos de Deus que Deus colocou dentro de ti, o que acontece? Que isso se realize. Para isso se realizar, o que tem que ser feito? Você precisa começar a exercitar, ver a tua vida como Deus te vê. Porque quando você vê a tua vida como Deus te vê, você vai se alegrar mais, você vai agradecer mais, você vai louvar mais a Deus, você vai engrandecer mais a Ele, porque você não vai estar olhando para a tua limitação. Você não vai estar olhando com a tua visão limitada somente. Você está enxergando tal coisa, mas a tua visão espiritual vai te mostrar outra coisa. Vai te mostrar a vitória, vai te mostrar a conquista, o sonho realizado, as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. E Deus tem coisas grandes para a tua vida. Então, por isso, você precisa exercitar, ter a visão de Deus sobre a tua vida. E não continuar somente com a tua visão limitada. Não limite os sonhos de Deus para a tua vida. Não limite as promessas de Deus. Não limite Deus na tua vida. Mas olhe como Deus te vê. Olhe
Olhe para a palavra, o que a palavra de Deus diz sobre a tua vida? Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Imagina só esses 2 versículos, já basta para você começar a ver a tua vida como Deus te vê. Deus te vê um vencedor. Deus vê a tua vitória nessa situação. Deus, ele não está limitado em ver somente essa situação que você está passando. Ele está vendo a tua vitória. Por isso você tem que fixar o teu olho nele, o teu olhar nele, a tua fé nele e continuar firme. E busque exercitar, então, a visão de Deus sobre a tua vida. Este é o vídeo de hoje. E eu te peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas se enxergar com os olhos de Deus. Porque tem muitas pessoas perecendo, desanimando na fé, desanimando na vida, porque estão olhando somente com seus olhos limitados, com a sua visão limitada. Estão somente vendo a circunstância e não estão vendo para o poder de Deus, para a grandeza de Deus, porque Deus tem para a vida delas. E é isso que eu e você precisamos olhar, para o que Deus tem para nós, que é coisas grandes. Então compartilhe, deixe seu like no vídeo e assim que terminar o vídeo, dê uma olhadinha na descrição que tem uns materiais ali especiais, os materiais preciosos para a tua vida, também para te ajudar a ter essa visão, a visão que Deus tem sobre a tua vida. Dê uma olhadinha ali e se tiver um comentário eu vou gostar de responder. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe. Tchau!